Seguindo, então, só para a gente fazer uma revisãozinha rápida daquilo que a gente mencionou na nossa aula anterior. A estrutura da base de 4 posições, como eu mostrei ali no índice, ele se dedicou a falar bastante sobre o dar e receber entre os elementos Sun-San, que eu estou circundando aí na sua tela, e o elemento Ryun-San, o dar e receber entre essas duas características, essas duas estruturas que vêm a partir aqui da imagem divina, que a gente já estudou em reuniões anteriores também. Aí ele diz que para que tenha um dar e receber, que não seja simplesmente um relacionamento recíproco, mas que, de fato, seja uma ação dar e receber, é preciso ter uma base comum. A gente falou lá um pouquinho, bem resumidamente, né, nas duas possibilidades, coração, que vai ter como resultado união, ou se eu colocar aqui propósito, o resultado é um novo ser. Só a título de lembrança, tá? Se você não assistiu, sugestão, volta para essa reunião anterior, está gravado o vídeo, para você se inteirar realmente da explicação que o pensamento da unificação deu sobre esses aspectos. Ok? Agora, dando sequência propriamente à nossa reunião de hoje, nós vamos entrar então aí na questão o que é a base de 4 posições. Como eu sempre faço, eu leio ali o texto, eu estou trazendo os enxertos ali que eu peguei do livro, então eu não poderia, né, não ler o texto, sendo que o texto é a essência do paradigma a partir do qual nós estamos fazendo as explicações e as discussões. Né? Então, vamos lá. O livro diz assim, ó, quando Sun-San e Hyun-San estão engajados em ação dar e receber, eles não estão na mesma posição. Olha lá, eu sempre dou a dica, né? Faz ali, eu faço o grifo, você que trouxe aí o papel, o caderno, a sua caneta, anota, é dica, né? Como eu sempre brinco, questão da prova, né? Vai cair no vestibular, é uma dica fundamental, porque eu vou voltar a esse tema mais adiante ali, ele vai explicar. Mas isso é um conceito muito importante. Sun-San e Hyun-San, estabelecendo dar e receber, eles não estão na mesma posição. E aí, o que ele quer dizer com isso? Posição aqui, então, se refere à posição com qualificação para reger todas as coisas. Esse é um trechinho que ele traz lá do princípio divino. Né? Em outras palavras, posição está relacionada com o grau de atividade. Quando dizemos que Sun-San e Hyun-San são diferentes em posição, isto significa que Sun-San está numa posição mais ativa do que o Hyun-San, ou que o Hyun-San está numa posição mais passiva do que o Sun-San. É uma ideia, é uma qualificação bastante genérica. Isso a gente também fala no estudo do princípio divino, e a gente normalmente para por aí. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, ou melhor, o pensamento da unificação nos dá margem para nos aprofundarmos mais nisso daí. Seguindo no texto, um elemento ou um indivíduo que está numa posição mais ativa é chamada sujeito. E o elemento ou o indivíduo que está numa posição mais passiva é chamado objeto. Né? Conceitos que já são de conhecimento, quem já estudou o princípio divino, quem estuda o princípio divino, quem já assistiu a alguma conferência sobre o princípio divino, já está familiarizado com essas terminologias. Então, deste modo, o texto encerra dizendo: deste modo, quando Sun-San e Hyun-San estão engajados em ação dar e receber, Sun-San é sujeito, Hyun-San é objeto. Aí botei aquela gravurinha só para fazer ali o processo de fixação, ou então de lembrança, né? Fazer com que você busque lá no seu Hyun-San interno, lá nas suas ideias, conceitos, leis e princípios, esses conceitos que você já deve ter um conhecimento, ou muito aprofundado, ou um pouco superficial, mas enfim, já viu essa imagem, consegue buscar isso na memória, né? Seguindo aí no texto, então, a base de 4 posições consiste das 4 posições de centro, sujeito, objeto e resultado. E a ação dar e receber sempre ocorre baseada na base de 4 posições. Parênteses aqui. Veja bem o que ele está dizendo, né? A gente estudou a ação dar e receber na nossa reunião anterior e falamos ali, né, de que para que um relacionamento recíproco seja uma ação dar e receber, ele precisa ter uma base comum. E tendo uma base comum, inevitavelmente vai gerar um resultado. Né? Ou seja, eu já estabeleci a base de 4 posições. Então, o dar e receber, ele está inexoravelmente ligado, condicionado à existência da própria estrutura, base de 4 posições. E a base de 4 posições, quais são essas posições? Centro, sujeito, objeto e resultado.
Então, enquanto o elemento... desculpa, eu abortei ali um pedacinho da frase, né? Vamos continuar. Isso significa, então, que a estrutura das 4 posições de centro, sujeito, objeto e resultado é fixa e imutável. Conceito, dica, a gente vai voltar nisso daí. Enquanto o elemento real a ser estabelecido em cada posição é diferente para cada base de 4 posições. Beleza? Entendeu? Fechou? Podemos ir embora agora, então? Encerrar aqui a nossa reunião, abrir para os debates, porque a gente quer jantar, queremos ver a novela. Não, brincadeira. Parece que está esclarecido, né? A gente já viu isso, né? A maioria das pessoas que já estudou o princípio divino, que tem algum conhecimento sobre a teologia, né, do reverendo doutor Samiamon no livro Princípio Divino, pode achar que, sabendo que tem uma posição que se chama centro, uma posição que se chama sujeito, uma posição que se chama objeto, e outra posição que é o resultado, né? Estabelecer a base de 4 posições, beleza, fechou, posso ir embora. Eu tenho uma notícia que talvez não seja muito agradável, mas a gente precisa melhorar esses conceitos. A gente observa na vida cotidiana muitos problemas, né? Como a gente sempre menciona aqui, o livro sempre faz essa referência de que o entendimento desses conceitos tem o objetivo de solucionar problemas reais. A gente observa muitos problemas reais que são oriundos, resultantes de um mau entendimento, do entendimento superficial, e muitas vezes acaba indo para o lado equivocado, do que significa, qual o papel, quais as qualificações, qual a função de cada uma dessas posições, né? Quando você olha para essa estrutura, né, por exemplo, a primeira ali de cima, centro, a gente normalmente usa, eu já vi muita gente usando a forma verbalizada dessa palavra, dizendo, não, nós precisamos centrar ou centralizar, precisa estar centralizado. A centralização é a base de tudo. Se não está centralizado, né? Então a gente ouve muito essa verbalização da palavra centro, sem entender realmente o que é o centro. Quem é o centro? O centro é alguém? Ou é algo? Ou é as duas coisas? O que é o centro? Né? A gente também, dentro do estudo divino, ouve muitas pessoas falando, não está no livro, mas a gente ouve muitas pessoas falando assim, não, porque nós precisamos viver centralizados em Deus. A queda foi porque Adão e Eva, né, sujeito objeto, pegando aí o modelinho, eles centralizaram em Satanás. Né? Então, tá certo ou tá errado? É errado? Ou tem uma compreensão, uma concepção que precisa ser melhorada para a gente poder realmente vislumbrar o verdadeiro significado do que a gente está falando, né? Porque senão a gente pode enveredar em ideias equivocadas. Mas, enfim, eu só estou fazendo aqui, gastando um pouquinho a mente de vocês para vocês pensarem que pode estar muito confortável, você está muito confortável pelo conhecimento que você tem do princípio divino, principalmente quando fala da base de 4 posições, aí centro, sujeito, objeto, resultado. Não, isso daí eu entendo muito bem, já dei conferência, já dei testemunho, já li várias vezes, então eu domino esse assunto aí. Vamos seguir no texto para vocês terem certeza disso, ou não, né? Vamos lá. Seguindo ali, o que é base de 4 posições? Por exemplo, então ele vai usar algumas exemplificações para a gente começar a aplicar esses questionamentos que eu acabei de fazer. Na base de 4 posições familiar, que para a gente é mais fácil ali, né? Ele vai citar alguns outros exemplos, mas vamos visualizar na base de 4 posições familiar. O propósito, olha o grifo ali, ou lema de uma família, ou os avós que o representam. Olha a dica. O propósito ou o lema de uma família, ou os avós que o representam. Quem os avós representam? O propósito. Eles estão no centro, né? Eles representam ali, né, o centro, a posição do centro. O pai está na posição de sujeito, a mãe está na posição de objeto, e o ambiente pacífico da família, né? O contexto da família, os reinos do coração, como a gente fala no juramento, as realidades, né, do coração, né? Ou então, como aquela situação que a gente muda ali no centro, né? A multiplicação dos filhos, novos seres. Isso se coloca na posição de resultado. Beleza? Numa base de 4 posições de domínio, tal como numa atividade empresarial, pega uma empresa aí. O objetivo ou o ideal de uma empresa está no centro. Quem está no centro da empresa? O objetivo, a visão, a missão, a atividade principal, o lema, enfim, depende do porte da empresa, você vai definir. Mas você vai me dizer assim, não, mas então, pera lá,
O centro da empresa não é o dono da empresa? Não é o presidente da empresa? Ou o grupo de donos, né? Ou o conjunto de acionistas que possuem, né, as ações majoritárias dessa empresa, não são eles o centro? Ali o texto diz assim, ó, o objetivo ou o ideal da empresa, né? Como eu mencionei aqui, é o centro. Várias pessoas, entre elas, tanto os gestores como todo o corpo de empregados, desde o alto escalão até o mais simples ali na base, né, da estrutura de colaboradores dessa empresa, todos eles estão na posição sujeito, né? E os elementos materiais ali, sei lá, é uma empresa mecânica, então é metalúrgica, então ela tem máquinas, ou então é um comércio, ela tem um estabelecimento, uma estrutura, enfim, né? Esse ambiente, né, que seria aí os elementos materiais, os recursos materiais, estariam, na posição objeto. E aí o resultado da ação da receber entre esse conjunto, pessoas, materiais, centrados, tendo uma base comum, né, a missão, o objetivo, a atividade da empresa, o resultado vai ser o quê? Produção de produtos, né? Seja ele um produto material ou uma prestação de um serviço, commodities, enfim, né? Esse resultado, esse produto vai estar na posição de resultado, ok? No sistema solar, o centro é o propósito de criação, tá? O Sol, por exemplo, no nosso sistema solar, o Sol é sujeito, os planetas estão na posição objetiva, e o resultado é a existência do sistema solar, a construção desse ambiente, né? Esse é o resultado. Num ser humano, o centro da base de 4 posições da existência individual de uma pessoa é o propósito de criação. A mente é o sujeito, o corpo é o objeto, e o resultado do dar e receber centrado no propósito da criação é a formação de um indivíduo, que tem uma mente e um corpo unidos. Lá no princípio divino, quando a gente estuda a parte teológica, a gente diz um homem que pode chegar à perfeição, que tem o potencial de realizar isso. Mente e corpo unidos, estabelecendo dar e receber, centrado no propósito da criação, gera um indivíduo perfeito. Assim, na base de 4 posições, os elementos ou seres a serem estabelecidos, os quais podem ser chamados seres estabelecidos, são diferentes dependendo de cada uma das bases de 4 posições, mas a estrutura qual consiste de centro, sujeito, objeto e resultado é sempre fixa e imutável. Esse modelo, centro, sujeito, objeto, resultado. Ok? Mas perceberam uma coisa aqui? Eu vou dar uma dica, não vou entrar na discussão agora, mas ele falou ali, em todos esses exemplos, se a gente fosse se estender aqui, ele iria enfatizar sempre que o centro da base de 4 posições é propósito. Opa! E aí? Como é que fica aí? Né? A gente normalmente coloca pessoas ali na posição central, né? Não, eu sou o centro, eu sou o sujeito, eu sou o centro. Pera lá, você está confundindo as coisas, porque são 2 posições diferentes. Ou você é o sujeito ou você é o centro. Não dá para ser as 2 coisas. Você quer ser o centro? Beleza. Mas normalmente o centro não é uma pessoa. O centro é propósito. Ou tem uma outra alternativa, né? Vocês já sabem disso, a gente já falou isso em outras reuniões, pelo menos nas últimas, aí, quando a gente entrou nessa questão aí da ação dar e receber, a gente deixou bem claro, né, que o centro, a base comum, da ação dar e receber entre essas 2 posições sujeito-objeto, ou é coração, ou é propósito. Em nenhuma dessas possibilidades, em nenhuma possibilidade real, existe colocar outra coisa que não seja propósito e coração. Aí você deve estar se perguntando assim, mas a gente às vezes desenha, e eu já vi várias pessoas desenhando, e até já vi em livros colocando Deus. Ok. Olha ali no começo do texto, os avós que o representam. O ideal, o propósito, o lema da família, que é representado pelos avós, a plenitude da realização do coração e do propósito. Normalmente a gente coloca uma pessoa que encapsula, né, esse ideal, representando propósito e coração. Né? Por que a gente tem que entender que coração e propósito somente podem ser o centro da base de 4 posições? Porque o resultado ou vai ser união ou vai ser um novo ser.
Por isso, tem que ter coração e propósito. É assim que funciona. Nós estamos estudando a imagem original, nós estamos estudando Deus, nós estamos falando de Sun-San original, Hyun-San original, nós estamos falando de todas as características de Deus. E aí, como é que você vai colocar a base de 4 posições dentro de Deus, com Deus no centro? Entendeu? A base de 4 posições que ocorre dentro de Deus, seja dentro do seu aspecto Sun-San, seja dentro do seu aspecto Sun-San, Hyun-San, né? Porque aí a gente já está entrando na discussão de base de 4 posições interna e externa, mas eu já chego lá. Mas, basicamente, qual é o centro da base de 4 posições? Em Deus. Qual é o centro? Deus centraliza em quem? Deus centraliza no coração, Deus centraliza no propósito. Nós, seres humanos, somos criados à semelhança de Deus, ou seja, quando nós formos julgar o verbo centralizar, você precisa saber muito bem quem você está centralizando. Ou seja, né, não tem quem, em que. Ou é no coração de Deus, aonde eu, por exemplo, individualmente, minha mente e meu corpo, centralizar no propósito da criação. O coração de Deus definiu essa meta estabelecida como impulso emocional de buscar alegria através de amar. E eu vou realizar esse ideal, unindo mente e corpo, me tornando um homem perfeito, uma mulher perfeita, enfim, um ser humano perfeito. Percebe? Mas, enfim, estou já lançando algumas coisas que é mais adiante, tá? Vamos seguir aqui no conteúdo. Perdão. Conceito, então, de sujeito-objeto. Eu me delonguei um pouquinho aí falando sobre centro, né, para fazer essa reflexão, mas ele vai falar também dessas duas posições, sujeito e objeto. Basicamente, como ele mencionou ali anteriormente, de uma forma bem genérica, eu até falei, ó, esse é um conceito genérico. Ele disse que sujeito é ativo, né, em relação, lembra que ele faz a comparação, né? Sun-San e Hyun-San. Então, ele diz que Sun-San, em relação a Hyun-San, ele é mais ativo. O inverso também, né? Ele diz assim, que o Hyun-San, em relação ao Sun-San, ele é mais passivo. Mas ele vai falar mais alguns outros atributos. Vamos lá. Como já explicado, o sujeito é ativo em relação ao objeto, enquanto o objeto é passivo em relação ao sujeito. Para explicar em mais detalhes o relacionamento entre sujeito e objeto, é caracterizado como central, central e dependente, dinâmico, estático, agente, reagente, criativo, conservativo, extrovertido, introvertido, como também ativo e passivo. Então, você percebe que dentro dessas duas posições, as qualificações, e aí são as primordiais, mas você pode acrescentar aí também masculino e feminino, positivo, negativo, yang, yin, enfim, né? A gente já mencionou isso em outras reuniões. Mas, basicamente, a posição sujeito-objeto, ela é definida por um papel bem específico, peculiar de cada posição. Na posição subjetiva, tem essas qualidades que você viu aí, na posição objetiva, essas qualidades. Não vou me estender aqui, porque a gente vai avançar aí e vamos entrar nas discussões que são mais pertinentes. No mundo criado, desde corpos celestes até os átomos, há vários tipos de relacionamento sujeito-objeto. Né? O princípio divino mesmo, lá de uma forma bem sucinta, se delonga ali tentando explicar e exemplificar a ação dar e receber, citando vários exemplos. Né? Então, ele vai citar alguns como você já conhece. Então, eu vou fazer a leitura. Por exemplo, o relacionamento entre Sol e os planetas no sistema solar, o relacionamento entre núcleos e elétrons no átomo, são relacionamentos de central dependente, o relacionamento entre os progenitores animais e sua prole, o relacionamento entre um protetor e o protegido, são relacionamentos dinâmico e estático, o relacionamento entre um educador e um entre um educador e um educando, a relação entre o doador e o receptor, são relacionamentos de agente e reagente, atividades de ou atividade e passividade. Em uma família, em muitos casos, o esposo trabalha para sustentar a sua família e a esposa mantém a casa com afetuoso cuidado. O relacionamento entre eles é criativo e conservativo, extrovertido e introvertido. Beleza? Então, você fica pensando assim, não, então as características predominantes e que vão ser sempre, quem nasce sujeito vai ser sujeito o dia inteiro, 24 horas por dia, né? 30 dias por mês, 365 dias por ano, a vida... Espera lá, vamos seguir ali no texto, olha o que ele vai explicar. Deve-se notar aqui que os conceitos de sujeito e de objeto não são fixos, mas são relativos. Um ser sujeito se torna um ser objeto quando se relaciona com um ser de nível superior. E um ser objeto se torna um ser sujeito quando se relaciona com um ser de um nível inferior. Percebeu?
Então, isso é um conceito fundamental. Posição do sujeito e objeto é estanque, é hermética, é inviolável, rígida, né, inquebrável como diamante. Espera lá, não é isso que está dizendo ali. Não é isso que o pensamento da unificação está falando. Ele está dizendo que é relativo. Por quê? Vai depender. Eu, por exemplo, vamos pensar assim na posição de uma família. Vamos exemplificar com uma família. Por exemplo, eu sou o irmão mais velho. Então, posso dizer que, em relação ao irmão mais novo, de forma geral, mas também não é absoluto, o irmão mais velho seria sujeito. Ok? Pode ser. Não vou nem entrar nas discussões das nuances do dia a dia, né? Porque, de repente, o irmão mais novo tem mais habilidade na cozinha. Então, o irmão mais velho, quando chega na cozinha, ele sabe fazer alguma coisa? Não. Quem vai ter que dar as orientações, as coordenadas e dizer, companheiro, você faz isso aqui, você tem que lavar ali, mexe aqui, guarda ali. Entendeu? Percebe que a relativização das posições estão condicionadas à dinâmica dos relacionamentos, né? E eu estou falando só aqui na relação irmãos, né? Você pega isso na escala de uma empresa. Ah, não, de repente você é um funcionário que tem uma equipe com a qual você trabalha. Então, em relação a essa equipe, você estaria numa posição de liderança mais proeminente, mais ativa, mais agente, né? Então, você seria o sujeito, enquanto que a equipe está subordinada, ela é passiva, ela demanda suas orientações, suas determinações, então a relação aqui é objeto. Só que esse chefe aqui, ele tem um chefe acima dele, um chefe de departamento, um gerente superior, um diretor da área, enfim, a quem ele vai se posicionar, como o texto mencionou, uma posição objetiva. Então, percebe que não dá para a gente bater carimbo no peito e dizer, eu sou sujeito e acordo sujeito, você sujeito o dia inteiro. E aí, eu sou objeto, então fazer o quê, né? Eu tenho que obedecer, né? Enfim, é só para vocês perceberem que a dinâmica ela é dinâmica, não é uma coisa estática. Esse relacionamento, essas posições relativas do sujeito objeto é dinâmico, depende do momento. Duas pessoas podem ser sujeito e objeto alternadamente, dependendo da circunstância. De repente, na empresa, eu sou chefe desse aqui, então eu sou sujeito e objeto. Mas quando a gente está indo para o trabalho, ele passa na minha casa e me dá carona. Então, eu sento no carro dele e ele é o motorista. Nessa relação, eu sou objeto para ele. Percebe como é muito relativo e dinâmico? Mas, enfim, é só para vocês. Vocês podem usar esse conceito depois para refletir e analisar a vida cotidiana. Eu estou dando só o conceito, ok? Beleza? Podemos avançar? Vamos lá. Sujeito e objeto ocupam diferentes posições. Isso é fundamental. Se você pretende, se você almeja qualquer dia discutir com alguém que é defensor da dialética, você precisa entender claramente isso daqui, ok? Porque senão acaba correndo o risco de você ser convertido e acabar se tornando um adepto da teoria da dialética, tá? Mas vamos lá. Como explicado acima, o sujeito é central, dinâmico, agente, criativo, ativo, extrovertido em relação ao objeto, enquanto o objeto é dependente, estático, reagente, conservativo, passivo, introvertido em relação ao sujeito, ok? A causa dessa diferença entre sujeito e objeto reside no relacionamento sujeito-objeto lá na imagem original. Então, tudo que está lá em Deus, na estrutura de Deus, né, a imagem original, está replicado, criado à semelhança nos diferentes níveis, né, dos seres criados, nos diferentes reinos taxonômicos, né, na diferente, classificação taxonômica, né, porque reino é uma classificação taxonômica. Enfim, a ação dar e receber ocorre somente entre sujeito e objeto. Eu devia ter grifado, perdão, então copia lá. Se você está anotando os grifos, eu devia ter grifado, isso é um conceito. Ação dar e receber ocorre entre sujeito e objeto. Qualquer outra coisa que você tente colocar aí não vai rolar. Se você tentar colocar dois sujeitos, não vai dar. Dois objetos, também não, né? Isso é o mesmo que dizer que a ação dar e receber ocorre quando há uma diferença na posição. Tem dois sujeitos ou tem dois objetos? Não tem dar e receber. Então, por isso, tem que ter diferença. Parênteses aqui. Ser diferente é ruim? Não. De acordo com o texto, de acordo com o pensamento da unificação e analisando realmente como funciona na prática, porque funciona assim em Deus, e no universo funciona muito bem, obrigado. Os diferentes se completam. Ele tem uma característica fundamental. Esses diferentes, eles se complementam.
são diferentes, mas são complementares, né? O exemplo clássico dos clássicos é o ímã, né? Aquela brincadeira que a gente fazia quando criança, né? Você pega os dois polos iguais, né? Seja ele positivo ou negativo, você vai empurrando o ímã, mas chega uma hora que você não consegue mais. Por mais que você force, você vê que ele já está querendo desviar um do outro, não é assim que funciona? O inverso, né? O que acontece? Vira um positivo e negativo, ou o inverso ali do outro lado, você começa a chegar a uma certa distância que você tem que fazer força para segurar, senão ele gruda, né? É assim, diferentes é a base, isso é um conceito, não grifei, por isso que eu falei. A ação da RCB ocorre entre sujeito e objeto, diferentes, posições diferentes. Seguindo ali, quando dois elementos ocupam a mesma posição, a ação da RCB não ocorre, como eu já mencionei, né? Mas, ao invés de uma repulsão aparecerá entre eles, por exemplo, repulsão aparece entre duas cargas positivas. Eu também mencionei ali o exemplo infantil, né, dos ímãs, do magneto. Né? Quando há uma diferença na posição entre sujeito e objeto, uma determinada ordem é estabelecida. Assim, conceito, anota. Dica para a prova. A ação dar e receber ocorre onde há ordem. Sujeito e objeto, posições diferentes que vão estabelecer um dar e receber. É lógico que está implícito ali que tem uma base comum e por isso vai gerar um resultado, né? Mas são diferentes, mas existe ordem. Ordem. Se não tem ordem, não tem dar e receber. Se não tem ordem, não tem um relacionamento. Vamos lembrar o que a gente falou lá na ação da receber. Um relacionamento redondo, harmonioso e suave. Lembra disso? Quem não viu, sugestão, volta lá. Vamos avançar aí, né? Como é que estamos de horário aí? Opa, vamos correr, né? Seguindo ainda nessa questão aí, diferentes ocupam diferentes posições. Essa teoria de sujeito e objeto se torna, então, outro padrão para resolver problemas reais, como eu já mencionei. Como mencionado anteriormente, o mundo atual está experimentando caos crescente, e isso especificamente no aspecto relacionamentos, tá bom? Então, o que é muito difícil de controlar. A razão para esse caos crescente é que a maioria dos relacionamentos não está baseada em ação do receber, redonda, harmoniosa e suave, buscando aquele conceito lá, vai cair na prova, tá bom? Por isso, se tornaram relacionamentos conflituosos. Eu já mencionei isso na nossa discussão anterior. Em outras palavras, os relacionamentos não são aqueles de sujeito e objeto, mas, ao invés, se tornam relacionamentos repulsivos de sujeito-sujeito. Né? Normalmente é sujeito-sujeito, porque é dois querendo mandar. Né? E ninguém quer obedecer, ninguém quer se submeter, ninguém quer seguir, e aí, né, como diz o negócio, não fica redondo, fica quadrado, fica desarmonioso, não fica suave, não. Fica crespo o negócio, né? Fica áspero. Vamos lá. A melhor maneira, então, de resolver o nosso caos social é restabelecer a ordem. A fim de estabelecer a ordem, as relações conflituosas entre sujeito e objeto devem ser mudadas para relações redondas, harmoniosas, suaves. Assim, conceito. É necessário explicar o conceito de sujeito e objeto, e o padrão para o relacionamento entre sujeito e objeto deve ser esclarecido. Ser objeto não é denegrir, ser negativo, pejorativo, ser humilhado, ser espinhado. Ser sujeito não é ser um mandão, a última palavra, não ouve ninguém, o cabeçudo que vai, faz de qualquer jeito, não ouve nenhuma... Não, não é nada disso, não tem nada disso. As características estão bem definidas ali atrás, a gente já falou, né? Volta lá, que depois a gente, né, já citou, não vou voltar a elas. A teoria da base de quatro posições, então, na imagem original, ou a teoria da ação dar e receber entre sujeito e objeto, pode atender essa demanda para solucionar todos esses relacionamentos conflituosos que nós temos no mundo atual. Né? Assim, a teoria de sujeito e objeto na imagem original se torna um padrão para resolver problemas reais. Vamos a esse ponto aqui. Ó. Isso é muito importante, é conceito, presta atenção, vai cair na prova. Hein? Correlativos e opostos. Você quer discutir com um cara que é adepto da dialética? Entenda o que nós vamos discutir aqui. Agora, discutiremos os conceitos de correlativos e opostos em relação a sujeito e objeto. Me permita fazer um parênteses aqui. O que é opostos, na sua opinião?
Pode escrever no chat aí qualquer coisa, Maite, abre o microfone. Você lê para mim, Maite, se alguém escrever. Eu quero que vocês me conceituem opostos. O que são opostos? Enquanto vocês vão escrever no chat, eu vou tomar um golinho d'água, me permitam. Como é que tá aí, Maite? A gente teve 2 respostas, né, por enquanto. Então, quente e frio, como um exemplo de opostos. São coisas antagônicas, são características complementares. Quente e frio são opostos. O que mais? Você falou que tinha outro? Por enquanto, essas. Só essas. Tá. Vamos ao texto ali, depois a gente vai voltar nessa questão. O relacionamento original entre sujeito e objeto, centrado no propósito, é harmonioso e nunca conflitante. Parênteses aqui. Sujeito e objeto são opostos? Pergunta. Pode responder no chat aí. Vou dar até um exemplo, tá? Homem e mulher são opostos? Teve mais uma Diz aí, resposta Maite. sobre a pergunta o que é, né, os opostos. Então, teve, assim, 2 elementos que sempre se opõem, o positivo e negativo, que são complementares. Tá, beleza. Mais Positivo uma. e negativo são complementares. Manda lá, pode falar. Opostos são diferentes. Opostos é diferente de simétrico. Seria um conceito mais para a geometria plana. Sr. Gama aí, né? O mestre da matemática e GeoGuess. Vocês estão gastando no conceito aí. Eu tô mexendo com fogo aqui, né? Olha só. Mas vamos pensar um pouco, porque olha só, o título, ou perdão, o subtítulo, né? O tema que a gente está discutindo aqui. Correlativos e opostos. Na verdade, correlativos e opostos são coisas distintas, ok? Sujeito e objeto são correlativos, mas não são opostos, né? Homem e mulher são diferentes, né? Porque sujeito e objeto, como a gente leu ali atrás, diz que tem que ser diferente, né? É passivo, ativo, né? Perdão, ativo, passivo, é agente, reagente, é extrovertido, introvertido, enfim, né? A gente já citou ali várias qualificações. Homem e mulher são diferentes, são correlativos, complementares, mas não são opostos. O ímã, vamos voltar na história do ímã. Você coloca positivo e negativo, né? O que acontece? Eles são correlativos. Não sei se vocês já fizeram, tem uma experiência que a gente faz lá no ensino médio, né? Que a gente colocava 2 ímãs e jogava nessa posição positivo e negativo, né? Fixava eles numa certa distância, que eles não estivessem não tão perto que se atraísse e colasse, e não tão longe que não estivesse exercendo força. Então, você achava um ponto ali que você soltava eles ficavam. Aí você jogava sobre esses 2 ímãs, jogava ali fagulhas pequenininhas, né, de metal. E essas fagulhas formam um desenho, forma tipo uma elipse, né? Percebe que invisível, né? Aquele desenho que normalmente a gente faz a ação da LCB, na verdade, ocorre de fato, né? Na questão, por exemplo, energética, você pode visualizar isso, é uma experiência que a gente faz no ensino médio, não sei se vocês chegaram a fazer, mas ele chega a fazer o desenho certinho, ali as fagulhas vão entrar naquele campo magnético e vão se posicionando ali, né? Formando aquele desenho. E você não joga, você vai soltando ali de qualquer jeito, mas ela vai, por causa da força magnética, fazendo esse desenho ali no papel em branco, seria o ideal para ficar bem visível, né? Então percebe que diferentes, mas não opostos. Opostos, na verdade, é quando eu faço o contrário. Quando eu pego positivo com positivo, eu empurro eles a todo custo e eles se opõem ao esforço que eu estou fazendo de tal forma que voa longe, não é assim? O que são opostos? São relacionamentos recíprocos que não são dar e receber, ou seja, são sujeito e sujeito. Eles são opostos.
É dois iguais indo na contramão. Vai dar conflito. Percebe? Oposto e correlativo. Então, essa questão do oposto no relacionamento da ASB, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na dialética, o que eles dizem? Né? Tese, antítese, né? E aí o conflito entre essas duas aqui, a briga, a luta, esse processo é natural porque está presente em tudo no universo, de acordo com, né, o pessoal que acredita na dialética, e o resultado é a síntese. Conversa mole, porque, primeiro, não há atrito entre diferentes. Existe correlatividade. Se tem conflito, é entre iguais. Oposição só vai existir entre iguais. Iguais se opõem. Ok? Isso se aplica ao universo. Pode olhar no reino mineral, nas plantas, nos animais, no ser humano, funciona assim. Diferentes, correlativos, complementares que se atraem. Né? Iguais são opostos. Então, eu não tenho como juntar positivo com positivo. Não tem como eu juntar negativo com negativo. É conflito. Né? É conflito. E isso se aplica a uma série de outras ideologias que estão na moda ultimamente, mas eu, enfim, não vou entrar nessa discussão agora, né? Fica aí a reflexão para cada um, baseado nesse conceito de correlativos e opostos. Mas vamos ao texto, né? Tem uma pergunta, desculpa, tem só uma pergunta ali no chat, né? Então, quente e frio é correlativo? Então, eu entendo que quente e frio é correlativo. Eles são correlativos, porque você consegue harmonizar eles, né? Você pega, por exemplo, né, vamos pegar água fervendo e eu coloco cubos de gelo. O que vai acontecer? No primeiro momento pode até dar né? Porque são diferentes, mas eles vão se harmonizando, eles vão achar um ponto médio, né? Vai ter um equilíbrio ali de temperatura, né? Que eles vão se equilibrando, né? A que está muito quente vai resfriar um pouquinho, o gelo vai derreter, e eles vão chegar numa temperatura média. Percebe? É correlativo, eles não são opostos, né? Eles não são opostos. Beleza? Vamos ao texto aí para a gente não se estender, né? Deixa eu olhar o horário aqui, senão a mãe tem briga comigo, né? Vamos lá. Então, quando dois elementos ou dois indivíduos estão engajados num relacionamento harmonioso, esses dois elementos ou indivíduos são chamados correlativos, né? Eu já citei os vários exemplos que tem aqui no texto, mas você pode, né, usar sua mente aí e viajar nas exemplificações aí, tá bom? Então, de acordo com o pensamento de unificação. Isso difere do pensamento marxista. Aí vem a questão que a gente vai aplicar o que a gente discutiu. Onde dois elementos ou indivíduos são opostos, porque eles se engajam e lutam com o outro. Desenvolvimento somente pode ser realizado através de correlativos harmoniosos. Então, como é que tese e antítese, que de acordo com eles são negação um do outro, eles se contradizem? E isso não é perceptível no universo, não existe isso, não existe. Aonde eles buscaram os exemplos para tentar justificar essa ideia é uma concepção, uma visão, uma interpretação, um olhar equivocado, né? Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão porque temos bastante slide pela frente ainda. Vamos lá. Então, tá, desenvolvimento somente pode ser realizado através de relacionamentos, correlativos harmoniosos, enquanto no caso dos opostos em luta, desenvolvimento não pode acontecer, ele está bloqueado. Luta, conflito, não gera desenvolvimento, como diz a dialética, né? E os exemplos estão aí no universo também, né? O comunismo tem tentado reformar política, economia e cultura baseado na sua dialética materialista, esse conceito de tese, antítese e síntese a partir do conflito, ou a teoria da contradição, né? Ou a teoria dos opostos. E como resultado, eles chegaram a um impasse que nunca pode ser controlado, ou seja, é uma teoria que não tem praticidade, ela não tem comprovação científica, ela não é empírica, né? Desenvolvimento é alcançado através da ação dar e receber de correlativo centrada no propósito, nunca através de conflito entre opostos, onde não há nenhum propósito comum, né? Eu brigo com você, nós temos ideias diferentes. Qual é o resultado disso? Inimizade, só, nada mais, né? Como é que pode ter um desenvolvimento, uma evolução, um crescimento? Não tem, né? Aí você pode dizer assim para mim, mas eu vi lá na escola, na faculdade, eles usam muito, né? Até o próprio princípio da jurisprudência no estudo do direito, que é o conflito, ele tem a contradição. Não é bem uma contradição, é um dar e receber, né? Porque são argumentos que são debatidos. Então, de repente, eu estou falando, eu sou, sei lá, vamos pegar a parte do direito, eu sou o promotor, então eu tenho o meu momento de falar e as pessoas vão me ouvir, inclusive a pessoa da defesa. O inverso é verdadeiro, daqui a pouco vai
O juiz vai dar a palavra para o defensor, que também vai ter a sua... É conflito? Não é bem conflito, né? Nós estamos argumentando, é um dar e receber, sim, é uma correlatividade, né? O conflito vai acontecer se a gente começar a inventar mentiras, se a gente começar a produzir provas falsas, enfim. Eu estou usando o exemplo do direito, mas você pode aplicar várias outras situações. A própria metodologia do ensino hoje nas universidades usa bastante esse conceito aí da troca, né? Da pesquisa, onde o aluno vai lá, busca, traz, o professor argumenta, você contra-argumenta. É conflito? É dialética? Não, não é dialética, né? Mas eles têm aquela premissa de que estamos num momento de dialética. Né? Seguindo ali, então, a teoria de correlativos é um método teórico que hoje pode fornecer uma solução essencial para o caos de países comunistas, como também do mundo livre. Assim, a teoria de correlativos também se torna outro padrão para resolver problemas reais. Por isso eu me delonguei um pouquinho para explicar. O livro ele passou bem por cima ali, né? Você vê que mesmo trazendo os conteúdos do livro, ele passou por cima do conceito, passou por cima não, né? Mas não se aprofundou muito, apesar de dizer da importância de se entender o que é correlativos e opostos. Então, por isso que eu me delonguei um pouquinho mais ali na explicação, exatamente porque a gente tem bastante confusão, né? Você percebe que a gente tem bastante confusão com relação a opostos e correlativos? Então, quando a gente fala dar e receber, eu não posso dizer que homem e mulher são opostos, porque senão eu não sou unificacionista, eu não acredito no dar e receber na base de 4 posições. No fundo, eu sou adepto da dialética, né? Estou querendo ver o negócio pegar fogo ali, né? Brincadeira, vamos lá, vamos seguir aí, né? Desculpa, tem aí uma imagenzinha básica, né, que é aquela que a gente já mencionou na nossa discussão anterior. A base de 4 posições com relação ao coração como centro, né? Sun-san aqui na posição de sujeito, Ryun-san na posição de objeto, e a união, né, o resultado ali, né, seria a união desses elementos centrados no coração. Quando eu troco o coração para o propósito, aí muda. Apesar de ser Sun-san e Ryun-san nas posições sujeito e objeto, o resultado agora passa a ser um novo ser. Aqui, para você entender, se você perdeu alguma das nossas discussões anteriores, eu dou a dica para você. Vai lá e dá uma olhadinha sobre logos, né? A aula que a gente falou sobre logos, você vai entender o que ele quer dizer com esse novo ser criado e o propósito. Da onde vem o propósito? Né? Essa aulinha é importante para dar sequência do que a gente está falando agora, né? Conseguir acompanhar a sequência do que a gente está falando. Então, vamos lá. Componentes da base de 4 posições. Então, eu vou ter que voltar naquelas posições outra vez, se me permitem. Como já explicado, a ação da receber entre Sun-san e Ryun-san na imagem original dá surgimento a 2 resultados diferentes, dependendo do centro. Lembra? A gente já falou. Quando o centro é coração, o resultado é união. Acabei de mostrar ali no gráfico, hein? E quando o centro é propósito de criação, logos, né? Ideal da criação, o resultado é um novo ser. A mesma coisa pode ser dita sobre a ação dar e receber entre seres criados, sendo que a ação dar e receber dos seres criados se assemelha àquela na imagem original, ou seja, tudo que a gente está falando aqui é em Deus, mas no ser humano, nos seres da criação, funciona assim também. Na base de 4 posições, em todos os seres da criação, especificamente no ser humano, se eu colocar no centro da base de 4 posições coração, eu vou ter como resultado união, seja o que for aqui, sujeito e objeto, ok? Se eu colocar propósito, seja o que for sujeito e objeto, o resultado sempre vai ser um novo ser. Beleza? Seguindo ali, há 2 tipos de ação dar e receber. Eu não vou me alongar nisso aqui, porque isso é discussão para a próxima aula já, tá? Mas ele vai tocar nesse assunto. Há 2 tipos de dar e receber. Um tipo é dar e receber centrado no coração, na qual um estado de unidade é realizado. E esse estado de unidade, ele é estático. Ele forma uma personalidade, uma identidade, uma peculiaridade. Isso é fundamental, tá? Então, se é personalidade, se é identidade, ele é estático, ele é fixo, né? Não é uma coisa que muda a todo momento, beleza? Seguindo ali, o outro tipo de ação dar e receber é centrada no propósito, na qual novos seres são produzidos. E esse dar e receber, ele vai continuar desenvolvendo, ele não é estático, ele é dinâmico, ele é desenvolvedor.
É um processo que chega num determinado ponto, vai avançar de novo, vai buscar mais e vai querer mais, porque você sempre vai estabelecendo novas metas, novos propósitos, novos objetivos, tá? Eu estou dando só umas dicas, isso é mais adiante, ok? A primeira, então, é a ação da receber entre Sun e Sun, que dá surgimento à harmonia, e a segunda é a ação da receber entre sujeito, entre Sun e Sun, que multiplica parceiros, objetos substanciais. Isso, inclusive, está lá no princípio divino, não é nada diferente do que a gente estudou. Talvez não com essa profundidade que a gente está vendo aqui, né? Beleza? Vamos lá, na próxima gravura, então, para a gente voltar lá nesse conceito. Né? Então, a gente já tinha mostrado ali anteriormente, sem me estender muito, né? Coração, os mesmos elementos sujeito e objeto, só que aqui agora é propósito, os mesmos elementos, duas bases, 4 posições diferentes. Né? Essa base, 4 posições aqui, mais adiante, numa outra aula mais para frente, a gente vai falar que essa base, 4 posições, se chama mantenedora de identidade. Ela é estática. Ela define perfil, caráter, personalidade, identidade. Essa outra aqui, o pensamento da unificação, vai denominar a base, 4 posições desenvolvedora, porque ela é dinâmica, ela está sempre no processo de criar e novamente criar e elaborar e aprimorar. E tem várias palavras que o pensamento da unificação associa a essa base de 4 posições. Eu falei algumas aqui, né? Melhorar, aprimorar, desenvolver, enfim, né? Ok? Mas, enfim, é para frente. As características da ação da receber na imagem original se manifestam nos seres criados, especialmente nos seres humanos. Um ser humano, então, é a união de mente e corpo, ou a união de Sun e Sun, que estão engajados na ação da receber, centrados no propósito de criação. Um artista faz um plano, ou tem uma ideia na sua mente, então ele ou ela pinta um quadro, ou esculpe uma estátua com suas mãos, utilizando instrumentos artísticos. Essa é a multiplicação de novo ser, através da ação da receber entre Sun e Sun, centrando no propósito, no logos. Na ação dar e receber na ação dar e receber onde unidade é realizada, o Sun e Hun-San antes, o Sun e Hun-San depois da ação dar e receber, não são essencialmente diferentes. É o mesmo Hun-San. Então, o Hun-San e o Sun-San, a sua estrutura. Antes ou depois de estabelecer dar e receber, eles mudam. É lógico, nós estamos falando de características um pouco transcendentais, vamos dizer assim. Vamos aplicar isso num exemplo mais prático? Vamos na sequência ali. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, o homem é o mesmo antes e depois do casamento. E a mulher é a mesma antes e depois do casamento. Certo? Certo. Por quê? Porque é a mesma pessoa, continua com o mesmo nome. Às vezes não, né? A mulher agora aqui no Brasil muda de nome, não é obrigado. Agora a lei permite até que nem assuma o sobrenome do esposo, né? Enfim, ele continua com a mesma aparência, né? Se ele tinha barba ou não tinha barba. Às vezes pode cair um pouquinho de cabelo com o tempo, mas isso não significa que ele mudou a pessoa, né? Digo por mim, né? Também perdendo um pouquinho de cabelo. Mas, enfim, a pessoa continua a mesma. A única diferença, o texto diz, é que o ser humano, que o homem e a mulher estão unidos numa unidade depois do casamento. Então, ele tem uma diferença? Tem. Porque o homem solteiro e a mulher solteira, né, é uma estrutura. São estruturas específicas, individuais. E quando se casam, eles formam, apesar de manter as suas individualidades, suas estruturas peculiares individuais, a sua imagem individual, eles formam uma nova estrutura. Essa é a diferença, é uma nova estrutura formada aqui. Seguindo ali. Por outro lado, na ação da receber, onde o novo ser é produzido. Sun-San e Hun-San antes da ação da receber, e o resultado do novo ser que apareceu depois da ação da receber são diferentes. Né? Por causa que ele forma uma estrutura, uma nova estrutura, a partir da receber, que vai tornar eles complementares. São correlativos diferentes, não opostos, se complementam formando uma nova estrutura. O que ele diz ali? A ação da receber através da qual a unidade é realizada é chamada uma ação da receber mantenedora de identidade, como eu já mencionei. E a ação da receber através da qual um novo ser é produzido é chamada desenvolvedora. Perdão, dedinho nervoso. Então, essa estrutura ali, ela vai ter coisas que são mantidas, permanecem, né, porque estão em dar e receber baseados numa base de 4 posições mantenedora de identidade, e tem coisas
que vão interagir num dar e receber numa outra base de 4 posições, que a gente chama de desenvolvedora. Nessa mesma estrutura que está aí, como a gente está falando, homem e mulher. Beleza? Mas não vou me estender aqui agora, não. Vamos lá. Avançando. Visto, então, a partir do ponto de vista da mudança do movimento, a primeira é chamada, então, ação dar e receber de estática, eu já mencionei sobre isso, né? Sendo que Sun-san e Ryun-san não se submete a nenhuma mudança, nem antes nem depois da ação dar e receber. E a segunda é chamada ação dar e receber dinâmica, né? Sendo que existe o surgimento de um novo ser, uma nova estrutura, existe uma nova dinâmica, existe uma nova, novos propósitos vão sendo novamente estabelecidos e subestabelecidos, aprimorados, desenvolvidos, melhorados, né? Visto a partir do ponto de vista, então, da posição, a ação deve receber entre Sun-san e Ryun-san é aquela entre sujeito e objeto, na qual, juntamente com o centro e o resultado, uma base de 4 posições é estabelecida. Desse modo, a ação deve receber mantenedora de identidade dá surgimento a uma base de 4 posições mantenedora de identidade. E a ação da área receber desenvolvedora dá surgimento a uma base de 4 posições desenvolvedoras. Isso é óbvio, né? Tá implícito ali. Mas depois, na aplicação, quando a gente estiver estudando isso mais a fundo, vocês vão entender na praticidade como funciona. Portanto, então, nós temos 2 tipos de base de 4 posições, que a gente não vai estudar hoje, tá? Ele está já dando cena dos próximos capítulos. Base de 4 posições mantenedora de identidade, né, naquela na qual a união é formada, e a base de 4 posições desenvolvedora, que é aquela onde surge um novo ser. Se vocês pensarem e buscarem nas aulas anteriores, nas nossas discussões anteriores, essas dicas já estavam sendo dadas. Eu lembro que eu mencionei, eu sempre falava, ó, anota, isso a gente vai usar mais adiante. Né? Então, por isso que eu digo, anota, porque a gente vai usar mais adiante. Há outro par de base de 4 posições que ele chama ali de base de 4 posições interna e base de 4 posições externa. Essas 2 posições eu vou já botar em desenho para ficar mais claro para vocês entenderem. Né? Tá aqui, ó. Basicamente, o que é base de 4 posição interna e base de 4 posição externa? A gente já falou sobre isso estudando logos, criatividade e coração. Né? Fica a dica, está gravado, é só assistir. Estou terminando, Maitê. Então, tá aqui, ó, base de 4 posições interna, porque essa estrutura aqui, ó, o coração, Sun-san interno. Lembra o que é o Sun-san interno? Lá no estudo do Sun-san, a gente disse que o Sun-san ele também tem dualidade. Ele tem um aspecto mais interno, Sun-san interno, que a gente disse que é ali onde reside faculdade de intelecto, emoção e vontade. E um aspecto um pouco menos interno, né? É uma outra função ali mais estática, mais passiva, né? Mais objetiva, né? Dentro do nosso Sun-san, que é o Ryun-san interno, onde estão ideias, conceitos, leis e princípios. O dar e receber entre essas características forma o projeto, o plano, o propósito. Esse propósito vem para cá. E aí a base de 4 posições externa é o Sun-san, que tem essa base de 4 posições acontecendo lá dentro dele, e o Ryun-san. Dar e receber entre Sun-san e Ryun-san centrado no propósito gera um novo ser. Na aula que a gente explicou sobre isso, eu dei o exemplo de um prédio. Né? Uau, tá lá. Quem não assistiu, quem assistiu vai lembrar, quem não assistiu, volta para assistir, né? E aí, né, um exemplozinho, essa é a imagem que está lá do que eu mostrei aqui agora, ó. Esse modelinho que eu fiz aqui para tentar ficar um pouco mais claro que tudo isso está aqui dentro, basicamente no pensamento da unificação ele coloca assim, ó, toda essa estrutura aqui, ó, que eu estou circundando aí, que seria a base de 4 posições interna, ele coloca um sinalzinho de igual a isso daqui, ó. O que é o Sun-san? É isso aqui. É a junção de Sun-san interno e Ryun-san interno, tendo o coração ou o propósito como centro, tendo como resultado a união ou um novo ser. E a mesma coisa acontece aqui fora. A gente já falou sobre isso, só para ilustrar. Beleza? E aí, isso daqui é o que a gente vai ver na sequência. Então, não vou me estender. Esse seria o item C, tipos de base de 4 posições. Então, aí a gente vai estudar a base de 4 posições mantenedora de identidade interna e a externa, está aqui, né, que eu coloquei ali igual, e a base desenvolvedora interna e a externa. Por quê? Porque muda o centro. A mantenedora de identidade tem como centro coração e a desenvolvedora tem como centro propósito. Beleza? Então é isso. Continua na próxima aula, tá bom?